Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um Domcast aqui pelo Centro Universitário Dom Domênico. Vamos falar de ensino superior? Vai bater um papo com a gente. Professor Renato, obrigado pela presença aqui também. Wanderson, professor Wanderson, tudo bom? Graças a Deus, Tá certo. tudo bem. Olha, dois advogados, né? Sei. Professores, educadores, advogados, para fazer esse bate-papo com a gente. Nós vamos falar sobre ensino superior, com a pesquisa que eu achei fantástica que saiu. A gente estava conversando aqui antes de iniciar esse bate-papo. Brasileiro com graduação ganha 148% a mais do que aqueles com o ensino médio. É aquilo que a gente já sabe, né? Vou ler um trechinho aqui para você. Ó. No Brasil, ter um diploma de ensino superior faz diferença, aumenta as chances de ter um emprego e melhores salários que chegam a mais que o dobro daqueles que têm formação até o ensino médio. Isso aqui é uma matéria da Isto é Dinheiro. Professor Renato, é importante fazer ensino superior, como sempre, é aquilo que a gente já sabe, né? Na prática, né? E assim, hoje, ultimamente, o acesso ao ensino superior está muito mais fácil do que era antigamente, né? Sem dúvida. Hoje a gente tem o EAD, tem as faculdades que são chamadas de cidadãs também, tem até cursos, né, que são feitos pelo próprio governo, lógico que tem vestibular e tal, mas os valores hoje, principalmente de EAD, são muito acessíveis, né? E assim, tem cursos de longa duração, 4, 5 anos, e cursos de duração já menores de até 2 anos, né? Então, hoje não consegue uma graduação aquele que realmente não tem condições. Então, aquele que consegue tentar separar um dinheiro por mês, ele consegue. E a colocação no mercado de trabalho é para mais alto, porque emprego a gente tem, mas é para quem não tem qualificação. Você pode ver que abre mercado a toda esquina, mas para operadores mais baixos. Já para os cargos mais altos, você não vai ter essa procura tão grande. Então, e a nossa região ainda carece muito disso. De uma formação, né? Sim. Ô, Wanderson, o Renato está falando uma coisa muito certa. Ficou realmente mais fácil no ensino superior. Sim, o acesso ao ensino superior é extremamente acessível. Acessível. Acessível hoje. Nós mesmos, por exemplo, da Unidom, a gente brinca muito. Me formei, iniciei a faculdade há quase 30 anos atrás. Uhum. Coincidência, no mesmo Era menino. que eu, né? Sim, o valor que eu pagava na faculdade há quase 30 anos é menor, é maior do que o valor que os nossos alunos hoje efetuam de pagamento para obter um curso de direito aqui no Guarujá. Então, a acessibilidade com relação à possibilidade financeira para um aluno, formação, é muito, muito mais vantajosa, muito mais possível, né? E isso, como você colocou aí inicialmente, ter um curso de ensino superior hoje é um diferencial. Uhum. Por mais que nós vamos aí numa época em que muitos falam que não, né? Hoje as pessoas, principalmente os mais jovens, eles são levados a ideias de que não há necessidade de graduação Era para isso. que eu me dê bem na vida, para que eu tenha uma formação, para que eu tenha um conhecimento. Isso não é uma realidade, né? Aquilo que estão vendendo como sonho não é uma realidade. A importância da graduação está descrito nessas pesquisas, né? Que é ciência, é pesquisa, é fato, aquilo que de fato ocorre. Como o professor Renato falou, hoje, os nossos índices de desemprego estão reduzindo no nosso país, entretanto, a capacitação que as empresas precisam, e a gente sente muito isso, que muitas empresas nos procuram para indicarmos estagiários, para indicarmos profissionais que possam desenvolver atividades aí nas empresas, hoje está muito reduzido, né? Então, é muito importante, é um diferencial, como colocado aí, alguém que tem um curso de ensino superior tem uma remuneração 148% maior do que aquele aluno que possui ensino médio. Essa é uma realidade. Eu sempre faço um paralelo com esses influencers, né, digitais, com jogador de futebol. A gente só vê os que dão certo. Os que dão certo ganham milhões, como na rede social, a mesma coisa. Mas os outros 95% que vivem pelo interior do Brasil ganhando 1.000, 2.000 reais, né? As pesquisas da CBF, na CBF, acho que tem. Acho que 98,9% são jogadores profissionais que têm uma remuneração de um salário mínimo abaixo do salário mínimo. Então, é uma realidade diferente, né? É que se deve essa narrativa aí? Porque assim, a gente percebe isso mesmo, né? Um discurso de que, olha, não precisa fazer uma faculdade, hoje você pode ser influencer, pode fazer qualquer coisa. Aí tem também um discurso do empreendedorismo, tem a uberização. Isso é algo, de repente, casual, ou será que tem algum
sei lá, se alguém Se a gente não pode também demonizar a rede social, né, isso a gente não tá aqui por isso. Mas, por exemplo, na nossa época, a gente não tinha esse acesso a tantas sim, informações. A gente ia buscar informação de livro, não era nem no sim. computador. Eu não tinha computador, ele não tinha em casa, tanto que a gente fazia grupinho na sala de aula com quem tinha computador para você ter um Uhum. acesso. As bibliotecas das Ia faculdades. pra A biblioteca biblioteca. tinha 2 andares. É, Hoje nós temos uma biblioteca digital na palma da sua mão. Então, eu sim. acho que naquela época os pais criavam a gente para sair buscar informações nos bancos do colégio, da faculdade, colégio. Hoje você tem uma informação rápida. Eu quero saber como é que escreve, sei lá, biblioteca, eu boto lá, sai. Eu não, eu tinha que chegar, eu tinha que aprender com alguém. Tanto o professor era muito mais valorizado naquela época do que é hoje. Sim, Então eu acho que também essa ilusão do dinheiro fácil, do dinheiro rápido, também. também que a gente não tinha naquela época. Quem era o espelho nosso? Era quem vivia do nosso lado. Aí eu quero ser ele. Tanto é que hoje você pergunta para uma criança, eu tenho um filho de 9 anos, o que você quer ser quando crescer? Não sei, pai. Naquela época eu tinha o astronauta, né, que era o que todo mundo queria ser, o jogador de futebol e o outro, eu quero É, ser advogado, quero ser é. engenheiro. Então, eu acho que hoje a facilidade de informação ela é muito rápida, muito boa, mas ao mesmo tempo acaba deixando a pessoa um pouco menos ambiciosa, vamos dizer assim, em procurar se destacar no mercado de trabalho, como uma coisa que ele sempre fala, né, tem coordenador, ele sempre fala isso. Você não vem aqui só para ter o diploma, você vem aqui para se destacar lá fora depois. Então, Sim, não vem aqui para não tomar falta, né, por exemplo. Né, um exemplo sim. que a gente sempre dá. E ele bate muito nessa tecla, principalmente no E é o que a curso. gente enfrenta muito hoje no ensino superior, né? Na verdade, a facilitação de acesso ao ensino superior acabou transformando a relação, inclusive, de trabalho, né? Porque hoje nós temos muitas pessoas formadas, mas que não conseguem desenvolver a sua profissão, né? Muitas vezes até na formação. É o que a gente não quer aqui, especialmente na nossa instituição. A gente, vamos dizer assim, nossos alunos sabem, a gente pega muito no pé nesse sentido, né? Na valorização daquilo que eles estão estudando, na valorização do diploma que eles estão obtendo, né? E a valorização do nome deles perante o mercado de trabalho, até porque o nome deles também está ligado ao nome da Uhum. instituição. Sim. Então, nós temos aqui um trabalho muito forte nesse sentido com relação a isso, né? Por isso, como o professor Renato falou, né, uma da primeira palestra, a aula magna que a gente faz para os alunos, especialmente do curso de Direito, né, a gente conversa e coloca para ele as profissões que estão em desenvolvimento, o que que o curso de Direito tem a possibilitar ao aluno, e uma das falas que eu faço é exatamente essa. Você não está aqui para se formar para ser um advogado, ou para ser um juiz, ou para ser um promotor. Você está aqui para se formar e ser o que você quiser. Ok. Depender de Um você. bom profissional. Então a gente quer que você atinja aquilo que você tem como perspectiva, como sonho, mas vai depender de você. Então é isso. Eu creio que hoje, como dito, a facilitação do mercado de trabalho foi bom, né, para o país como um todo, mas ao mesmo tempo ele acabou criando, né, alguns ambientes nesse sentido. Algumas pessoas que são formadas de uma forma e outras formadas de outra. E por isso o mercado de trabalho ele diferencia. E por isso que o mercado de trabalho Sim. estabelece essas condições, né. Então, quando a gente fala: "Tem oportunidade?", sim, tem oportunidade. Para o bom profissional, sempre tem oportunidade. Sabe o que eu ouvindo você falar, né, nessa questão de que você vai estudar para ser o que você quer ser, né, o parecido. Eu tive já algumas experiências e conversando com o aluno do ensino médio, ele fala, você pensa assim: "O que que você vai ser?", né, aquela velha pergunta que todo mundo faz: "O que que você está se preparando para a universidade?". Aí, eu tive uma experiência que uma aluna falou assim: "Ah, eu quero ser artista, mas o meu pai quer que eu seja advogada". Porque advogado ganha dinheiro, meu Deus, mas por quê? Ah, porque advogado ganha dinheiro. E aí eu tive uma outra também, que é uma aluna também, que disse assim: "Não, eu quero ser professora de educação física, mas o meu pai quer que eu faça direito". Por quê? Não, porque direito dá dinheiro. Não é bem assim, não é bem assim, né, porque assim. O que acontece? E isso é um pouco relativo. Uhum. Tem A gente trabalha muito com nós somos professores, então pra gente a gente trabalha com ciência, né, a ciência através de pesquisa, né. Há pouco tempo, inclusive, saiu uma pesquisa, né, das 10 profissões melhores remuneradas, do nosso país. Dessas 10 profissões, 5 são relacionadas à área do direito, Tá. tá. Então quando você Então a verifica preocupação do papai faz sentido. faz sentido. Não significa também que ela vai ser mais feliz, Não né. que todos aqueles que forem fazer direito É. serão eles podem ser, sim, se eles atingirem o ápice da profissão, principalmente relacionado, ao poder público, né. Um aluno que vai fazer um curso de direito, ele tem a possibilidade, posteriormente de um tempo, a galgar um posto, de repente juiz, promotor público, que vai dar mais estabilidade
de vida e automaticamente uma estabilidade financeira, porque a remuneração relacionada a esses cargos, de fato, são remunerações boas considerando, né, o que nós temos aqui no nosso país. Entretanto, nós temos diversos profissionais que atuam, por exemplo, como nós, como advogados, e muito além disso, muito além de valores. Depende de cada profissional, Sim. depende da área que ele atua, depende daquilo que ele pretende fazer. E nós temos hoje, relacionado especificamente ao direito, duas áreas de trabalho, né? Porque o direito é uma área muito ampla, né? Quem vem fazer direito, muitas vezes, é aquele profissional que já tem uma habilitação para a área e ele vem ter mais conhecimentos, principalmente relacionado à cidadania. Hoje nós vivemos num país, que é um país que está em evolução, e muitos nos procuram para obter o conhecimento técnico, para entender isso tudo que de fato está acontecendo, para melhorar sua percepção e perspectiva, e obviamente aquilo que ele vai desenvolver e falar na sua vida, na comunidade que ele vive. Só que nós temos também um amplo desenvolvimento para outra área, que é a área contemporânea. Então, hoje a gente fala muito em direito digital, a gente fala muito em questão de pessoas que são contratadas, profissionais de direito, para trabalhar em empresa, para trabalhar com relações éticas, Processualmente falando. não necessariamente trabalhar com a parte jurídica. Aí nós temos a parte contratual relacionada à questão digital, também é muito é uma profissão contemporânea que se acontece em mais áreas. Advogado, juiz, promotor, Mais delegado, clássicas, né? toda aquela área relacionada à parte jurisdicional, que são os funcionários que trabalham nessa área. Então, assim, o direito é muito amplo. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, há 98 para cá, 21, 22 anos, nós não tínhamos faculdade de Direito no Guarujá, e tinham 3 em Santos, né? A Unimes, a Unisanta e a Unisantos. Então, a gente tinha um número bem menor de profissionais no mercado. Hoje, na minha época, a nossa ordem é de 2002, né? E tá no número de 200 mil. Hoje já ultrapassou 600 mil. Quer dizer, 400 mil jogados no mercado. A ordem só em São Paulo. A ordem dos advogados do Brasil é a maior do mundo, em número A maior de do mundo. inscrições. Então, a gente tem, lógico, uma concursos, só que você vai ter muito mais gente tentando esses concursos. Então, por isso que a gente tem que se especializar nessas áreas novas que estão vindo, né? Tecnologia, com relação ao tratamento de dados da pessoa, porque não necessariamente você precisa de um processo para resolver um problema. Esse é o grande problema do advogado hoje, mediação, conciliação. E como é que está essa questão do direito com a tecnologia, hein? Porque muito tem se falado assim, né? Olha, a tecnologia vai substituir muitas profissões, a IA, né? A IA. Como é que funciona isso? Tem muito folclore nisso também, né? Porque assim, você não consegue humanizar. O trabalho do advogado é técnico, mas ele tem uma questão humanizada aí, eu imagino, não? Não, assim, com relação ao advogado em si, eu acho que não vai substituir. Mas algumas outras áreas do direito vão ficar para trás, como, por exemplo, pareceres, algumas coisas assim. Mas sempre vai ter que ter pelo menos uma pessoa para fazer o quê? A correção disso. Porque a IA, pelo menos até onde a gente tem aqui no Brasil, ela ainda não é tão completa. Às vezes ela tenta achar o mais próximo, mas de Sim. repente não é bem aquilo que ia ser aplicado. E aí você pode, de repente, trazer um prejuízo para o seu escritório, para a sua firma e também para o seu cliente por tabela. Então, acho que vai um dia chegar. É um desafio que nós estamos enfrentando nos bancos escolares. É isso. Por É quê? isso. Ao mesmo tempo que nós, enquanto profissionais, temos que entender o que está ocorrendo com essa mudança, nós também temos, enquanto educadores, que entender isso para ensinar os nossos alunos, Uhum. esses aspectos, né? O aspecto até mesmo de habilitá-lo para o conhecimento. Muitos alunos hoje eles estão se usando a inteligência artificial como muleta. Isso é uma preocupação que nós temos, né, no sentido de dar o conhecimento de fato para ele, né? Porque entregar atividades acadêmicas é fabuloso, o difícil é ter o conhecimento de fato, né? Então a gente se reúne muito, o nosso núcleo, né, do curso de direito discute muito essa questão, inclusive nós somos, não digo pioneiros, né, mas até mesmo antes do Ministério da Educação estabelecer a obrigatoriedade de uma disciplina do curso de direito relacionada à tecnologia, nós já havíamos nos reunido porque nós já entendíamos que isso seria necessário para o nosso aluno e nós implantamos no nosso curso uma disciplina que é Direito e Tecnologia, em que a gente possibilita para o aluno, inclusive com uma plataforma, que nós temos o simulador de todos os sistemas de tribunais, e a gente faz um treinamento para os nossos alunos nesse sentido. Então, o aluno aqui no banco escolar, ele já é formado para o conhecimento de operação relacionada a esses sistemas, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande
de dar esse conhecimento, trazer essa atualidade. Só que, de fato, é um desafio. É um desafio porque a gente tem que ensinar os alunos a utilizarem os mecanismos certos, mas, ao mesmo tempo, eles têm que ter o conhecimento para saber que, muitas vezes, as informações que são trazidas ali não estão adequadas. Então, a gente está aprendendo bastante com relação a isso. É uma questão temporária, né? Nós estamos vendo isso em todos os setores. Sim, Um sim. tempo atrás, e nós passamos por isso, nós tivemos, quando houve a implantação obrigatória do processo digital, nós tínhamos colegas que eram um pouco mais velhos que nós, que eles não se adaptaram à Uhum. parte digital, porque antes era tudo físico. Era É. documento, era despacho com o juiz, passou a ser tudo eletrônico. Alguns não se adaptaram a essa parte eletrônica. Pararam. Falaram, eu prefiro parar de advogar, eu prefiro parar de atuar, Olha, porque eu não me adapto a isso. Isso a gente está falando de coisa de 10 anos atrás. 2012 a 2017. Até pouco tempo atrás, a gente conversa, nós não tínhamos sequer audiências que eram permitidas de forma virtual. Todas as audiências tinham que ser presenciais. De um tempo para cá, isso a pandemia também acabou acelerando esse processo, né? Uhum. Então, hoje, a maioria das audiências que nós temos, nunca vi nenhuma pesquisa nesse sentido, mas eu creio que hoje a maioria das audiências que nós temos seja no modo remoto. No modo né? remoto. Modo remoto. Então, nós temos que nos adaptar a essa mudança. Sim. E, obviamente, quando a tecnologia vem, ela vem para substituir o homem, vem para substituir o ser humano. Mas é exatamente isso que nós ensinamos aqui no curso de Direito. Né? Nós, essencialmente, o curso de Direito, são profissionais que vão ser essenciais. Sempre Sem essenciais. dúvida. Né? Então, por isso que eu digo, a partir do momento que você tem conhecimento, você tem sabedoria, você consegue se encaixar em qualquer um desses ambientes aí que o direito proporciona. Porque assim, a tecnologia no direito, ela vem de dois lados. A parte da IA, né, a parte de você conseguir fazer petições só fazendo a alimentação lá do chat, e tem a parte técnica, né, que ele estava falando. Então, por exemplo, nossos computadores, eles têm que estar preparados para receber o certificado digital e peticionar em pelo menos três plataformas diferentes, que é o federal trabalhista e o estadual. Sem isso, você não consegue mais levar no papel lá, a não ser ainda alguma coisa de direito penal que ainda tem papel. Então, também substitui os servidores, porque antigamente quem fazia a juntada dos processos, quem fazia eram os servidores. Hoje eles não fazem mais, é automático. Eu peticiono, aí eu abro o processo e já está lá. Já tá. Então, os processos que duravam, por exemplo, lá na área trabalhista onde eu atuo, que duravam 3 anos, hoje não estão durando 1 ano, em primeira instância, né? Claro, depois vai recorrer. Então, a gente tem que preparar também. Uma outra coisa que aconteceu depois da pandemia, também depois da obrigação do AVA, do ambiente virtual acadêmico, teve professor que parou, porque não conseguia alimentar a parte que o MEC pedia que a gente tivesse lá no AVA, do ambiente virtual acadêmico. Tem professor que eu conheço, já é um professor de dos meus lá. Já cansei, eu não vou aprender tudo de novo, né? Ele era daquele que abria aquele caderninho, aquela prova cheirando a álcool e tal. Mas aí ele falou, não vou, cara, já estou aposentado, eu não vou começar tudo de novo. E as aulas continuam, são assim, né? As aulas continuam presenciais, sabe? Só que existe uma parte agora que você tem que... Eu queria falar um jeito, né? Que o profissional do direito é um profissional que não para de estudar nunca. Não pode, É. né? Os primeiros coisas que a gente fala é exatamente isso. Você vai ser o que quiser ser. E segundo, você está preparado a nunca parar de estudar? A dormir com uma lei e acordar com outra. Você está preparado para isso? Pois é. Porque a gente tem que orientar esse sentido. Aquele profissional, óbvio, outras profissões não inserem isso, Sim. né? Principalmente aqui direito, eu acho que está muito mais próximo, né? Nós estudamos, quando nos formamos, nós estudamos sobre o Código Civil Antigo. Em 1916. Depois que a gente se formou, o código mudou. Ou seja, tudo que a gente estudou, a gente teve que reestudar. Já existem estudos agora para modificar o código novamente. A Constituição, todos os dias nós vemos aí o Congresso Nacional discutindo modificações, né, legislações. Isso, se a gente colocar... CLT ficou em 2017. Então, o profissional do direito, a área que nós temos para o profissional de direito é extensa ao extremo. Depende daquilo e depende da vontade de cada um saber a área que ele está disponível. E por isso que aqui na instituição, inclusive, a gente busca trazer o conhecimento relacionado a isso, relacionado a todas essas áreas. A gente costuma fazer muitas palestras relacionadas ao processo legislativo, relacionadas a direito e diversidade, relacionadas às profissões que nós temos. Então, esse semestre mesmo, nós trouxemos aí uma palestra relacionada ao ECA, né, que completou 35 anos agora,
tivemos aqui o juiz e o promotor da infância e Claro. juventude. Então, a gente busca trazer para os nossos alunos exatamente isso, prática, o conhecimento, para que ele possa se desenvolver e, consequentemente, atuar adequadamente na nossa comunidade. Bacana. Qual o público hoje que, por exemplo, uma faculdade de direito recebe? É um público que acabou de sair do ensino médio? É um público já mais velho, de outras profissões? Há um misto de tudo isso? Há uma miscelânea, há um Assim, misto. também depende também da onde a faculdade se estabelece. Tá, Se você for em Santos, você vai ver que o público é um pessoal mais novo. certo. Aqui no Guarujá já não, é um público, um pessoal já com Mas idade. Mas é assim, quase meio a meio, mas você vê que às vezes a gente tem pessoas, como o professor falou, que já tem uma outra formação, nem sim, seja técnica, tá na área e fala assim, pô, eu quero melhorar. Tipo, eu pego assim, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tenho. Um aluno que ele é técnico de segurança do trabalho. Agora ele fez direito para quê? Para ele agregar o que ele já sabe da sim, segurança do sim. trabalho, porque o que ele faz, na verdade, ele não vai advogar. Ele vai continuar na empresa, numa empresa grande do Porto, e ele vai subir de cargo, porque agora ele vai virar gestor de segurança do trabalho, mesmo não sendo engenheiro, ele não é engenheiro. Ele não vai montar o ambiente de trabalho, mas ele vai explicar ergonomia para os funcionários, como funciona, né? Então, agrega. O direito sempre vai agregar, de qualquer maneira, vai agregar. Eu sempre brinco assim, uma das primeiras faculdades do Brasil foi a faculdade de Direito. E é uma das profissões que mais é, é atual. Porque se você parar, você Hum, para. Se É. você parar, você para. Preparou de vez. Aí você para. E assim, existe uma miscelânea muito, a faixa etária, muito, nós temos alunos hoje de 18 anos aos 70 anos. Sim. Curso de Direito, isso é um pouco comum, né? Da forma que nós temos, eu acho que hoje um pouco mais, né? E às vezes Nice. da facilidade de acesso ao curso superior, mas quando nós nos formamos, também fizemos eu, particularmente na sala que eu estudava, e eu comecei Direito acho que com 20 anos, 21 anos, tinha uma colega nossa de sala que ela tinha 75. Então, assim, e o que é gostoso nisso? Que nós aprendemos. Todos aprendem. E é isso que a gente tenta inserir nesse contexto. A gente vive uma sociedade que é uma sociedade muito, muito complexa, né? Uhum. Uma sociedade que muitas vezes ela não quer discutir temas que são temas mais difíceis, mas numa sala de aula que nós temos que ensinar exatamente o inverso. Que nós temos que estar em conjunto com pessoas que, inclusive, nós discordamos, Perfeito. né? Mas que nós precisamos entender para que a gente possa ter uma discordância sadia. Então é basicamente isso, né? E aprender com aquele que tem algo a ensinar é muito fácil, independente de ser academicamente ou não, né? A gente, enquanto professor, a gente ensina a parte acadêmica, mas nós também aprendemos com todos os alunos esses conceitos, essas questões de união, essas questões de comunidade. E a gente tem uma integração muito forte nesse sentido, principalmente relacionado a algumas questões sociais, que a gente costuma no curso de Direito trazer muitas essas questões sociais para dentro do curso, né? Tirar o aluno de sala de aula, né? Tira o aluno da sala de aula. Nós temos aqui projetos de extensão em que são realizadas diversas atividades que envolvem a comunidade com a instituição. Legal. Os próprios alunos do curso, todo semestre, eles fazem alguma atividade social, ou relacionada à criança, ou relacionada a idoso, ou relacionada a alguém que tem algum tipo de deficiência. Então, a gente tem muito isso inserido dentro do contexto do curso também. Tá em qual turma do... Nós temos todas as turmas formadas, né? O Unidom tem da primeiro ao 10º semestre, que são 5 anos do curso de Direito, então são Sim. 10 semestres. Nós temos 10 semestres em andamento. Todos os semestres têm alunos que estão... Já formou turma também, né? Já formamos turma, sim. É, o tempo passa rápido. É interessante, né? Felizmente, a gente tem tido bastante resultado positivo em Sim. aprovações da OAB, né? A gente não consegue quantificar isso relacionado a quantos alunos já Uhum. fizeram, porque esses resultados são resultados particulares, né? A gente não tem uma base final ainda, porque eles estão... Os resultados... A OAB acaba demorando para Parar. apresentar esses resultados, mas felizmente nós temos semestre a semestre alunos, antes da sua formação, já aprovados em segunda fase de OAB. E a estrutura é muito legal, né? Sim, Que a gente anda, a gente vê que você tem uma estrutura específica para o direito, né? sim, sim. Específico e felizmente a gente está ampliando isso, É. né? A gente tem alguns projetos para ampliar aí atendimento à comunidade, com mais desenvolvimento e mais atividades relacionadas ao núcleo de prática jurídica, para que a gente possa, como dito, tirar um pouco o aluno da sala de aula, conviver com a sociedade, fazer com que ele pratique, fazer com que ele entenda.
E essa é uma das questões que nós falamos muito, inclusive eu dando aula de constitucional, eu falo muito nesse sentido. Às vezes nós estamos assistindo algum jornal e a gente vê uma dificuldade que existe em determinado local do nosso país. E a gente acaba não tendo visão que aqui na nossa cidade nós temos pessoas passando pela mesma dificuldade. Então essa questão de inserção de conhecimento relacionado à comunidade, à sociedade que nós vivemos, é muito importante. É muito importante porque, de fato, hoje nós vivemos um mundo cada vez mais fechado. Então é importante que a gente tenha essa amplitude, né? Não só a questão da cidade, mas uma questão de região, né? O professor fala muito da cidade de Santos, nós vivemos uma região metropolitana, Sim. né? Em que a possibilidade de desenvolvimento, de ampliação pelas questões relacionadas ao direito, que é uma amplitude tremenda. A gente tenta criar a cabeça pensante, para ele não só receber informação, mas vai lá, vai Exemplifica, depois ele aplicar aquilo que ele aprende aqui lá fora. Eu brinco que é que nem eu falo assim, a sociedade cria um jantar, um almoço de domingo. Toda a família vai vir para ti e fala assim, não, e isso, e aquilo, e aquilo. Se você for também lá onde você mora, tentar ajudar de alguma maneira, um dia você tem para fazer isso, algumas horas, né? Não só as igrejas, não só as associações, pode fazer. Não pode advogar de graça, a gente sabe, sim, mas lógico que tirar dúvidas. Então a faculdade ela está querendo fazer isso, fomentar isso na cabeça dele, né? legal. Para depois lá na frente ele poder fazer quando tiver formado, e aí do jeito que ele conseguir fazer, da maneira que ele conseguir fazer. É uma conscientização, Sim, sem dúvida. é uma conscientização. Professor, o que conselho para o menino, por exemplo, que está saindo do ensino médio e quer fazer direito, ou então para quem tem já uma outra formação, que fica na dúvida, porque abre espaço, fala assim, nossa, mas é muito difícil. Que sugestão, que conselho que a gente puder dar? A primeira coisa é não olhar para aqueles livros e achar que você vai ter que ler tudo aquilo. Né? Aquilo ali é material de apoio. Você tem que aprender a manusear para ele ser a seu favor. Mas não é, por exemplo, um livro de medicina, que eu sei que eu já assim, você olha e fala, cara, o cara tem que ler mesmo. Aqui não, aqui é um material de apoio, onde tem as legislações, as decisões de tribunais e tal. E segundo, é levar a sério. Levar a sério, pensar qual instituição que você vai buscar, como a nossa aqui, que é uma instituição boa, conceituada. Então, saber qual é a diretriz que você quer. Você quer ir lá para ganhar um diploma? Não vai. Eu falo isso para os meus alunos. Se você veio aqui para não tomar falta e ganhar diploma, você está perdendo seu tempo. Sim, Porque lá na frente isso não vai te levar a nada, porque você vai botar o diploma embaixo do braço e não vai conseguir atuar em nenhuma área, nem seja uma área mais simples do direito. Agora, se você vier aqui e tentar, a gente já pegou alunos, e ele, como coordenador, sabe melhor que a gente, que todos os professores, que o aluno entrou no primeiro semestre, uma dificuldade até de fala, de se apresentar em público, são coisas que você vai fazer em qualquer área do direito. E a gente pegar o rapaz no oitavo, no nono, né? Oitavo, o nono já pode, já passar na ordem. Já está com a ordem, só vai completar o curso para depois ir lá dar entrada na ordem. Então, assim, isso mais deixa nós, como instituição, felizes do que Sim. realmente chegar e jogar matéria, só matéria, e não ver a evolução. Se não tiver evolução, tá errado quem? Ou eu, ou o aluno que não está querendo. Agora, quando a gente pega um ou dois que desgarrou, mal, né? Acho que toda profissão, talvez. Então, é vir com vontade, porque se for para ganhar um diploma, é melhor não vir. Especialmente para o aluno de direito, o conselho venha com a mente aberta. É o que a gente Sim, é outra coisa. de fato aprender. Aqueles alunos, como você acabou de comentar, né, eu vou fazer direito porque o meu pai pediu que eu fizesse, porque eu vou ser bem remunerado. Eu queria fazer desenho, mas eu vou fazer direito porque eu vou ser bem remunerado. Ele pode ser. Talvez ele consiga isso. Aí vai depender disso, essa mente aberta que a gente fala, né? E nada impede que ele tenha esse curso, que ele desenvolva a sua profissão e depois ele corra atrás daquilo, em fazer uma outra, né? né? Desejo. Então é isso, de fato. Mas é fácil? Nenhuma Situação. graduação é fácil, nenhuma pós-graduação é fácil. Vai ser fácil baseado naquilo que você tem de desejo e vontade. E facilita muito. Sabe que Só para completar, um exemplo vivo disso que ele está falando sou eu. Meu pai ele era comerciante, se formou em direito, mas nunca atuou. E eu via nele, ele nunca me pediu, mas eu via nele, tipo assim, pô, vai fazer, vai fazer. Eu, como não sabia o que fazer, entrei na faculdade de Direito. E hoje estou há 22 anos no ar. Aquele professor há mais de 15 anos, aí conheci eles, agora a gente até, inclusive, nós somos sócios. Então, assim, mas por quê? Eu fui para lá com a mente aberta. Não fui lá porque, tem que vir. Aí, e na nossa época tinha aula até de sábado. Assim, então a gente tinha até uma carga horária um pouco maior, maior, né? Porque era diferente como é que via a faculdade de Direito diferente. Hoje não, hoje ele veio de uma maneira mais ampla do que era antigamente, meio fechado.
só no banco da faculdade. Mas você pode perguntar. Não, legal. Não, isso me lembrou o caso, a gente já conversando, vai lembrando, eu trabalhei com uma empresa e tinha um rapaz que ele falava que ia fazer direito. Ele tinha 3 filhos, e o trabalho dele era extremamente braçal. Aí eu ficava pensando, como é que esse menino vai fazer direito, né? Você trabalha aqui 8, 10 horas por dia, tem 3 filhos, não ganha tudo isso. E aí passou mais ou menos aí uns 5 anos, eu passei na faculdade, encontrei com ele, Laura, tudo bem? Tô terminando direito. Falei, que legal, né? É boa vontade, né? Exato, É esforço. exato. É, mas tudo é cansativo, né? E tem um resultado, né? Sim, Sim. e aqui na Uniton especificamente, É. nós somos uma instituição filantrópica, Sim, os nossos alunos têm essa essência. sim. A gente pega muito no pé deles, porque a essência da filantropia, né, trazida pela instituição, é exatamente isso, a valorização É, daquilo que você está fazendo. é. Né? Porque tem que ser valorizado para o aluno que está fazendo, valorizado para a instituição Sim. também, que É. está ofertando aquilo Sim. que ele está desempenhando. E é legal isso, porque assim, no caso da educação, por exemplo, grande parte dos professores no Guarujá são, né, egressos do Centro Universitário Dom Domênico. Você perguntar para Sim, lá de Santos. você vê, você formar, não, no Dom Domênico. E esse leque, No colégio. colégio, Eu sou né? formado no Então, esse leque está abrindo, né? Agora você encontra aí pessoal que está se formando em direito, se formou, me formei no Dom, não é isso? É isso aí. Isso é muito bacana, e com preço acessível, né? Sempre Sim. isso. Tem uma qualidade, tem uma estrutura, né? Muito legal. Tem esse compromisso dos professores, esse conhecimento. Por sinal, hoje eu não tive trabalho nenhum, né, pessoal? Recebi uma aula aqui, não tive trabalho nenhum. Gente, eu vou agradecer aqui a participação de vocês, que legal, bacana. Tá bom? A gente que agradece esse espaço, porque o advogado gosta de falar, então Não é? é bom, É bom pra bom conversar com outras pessoas que não sejam advogados. É bom. A gente teve eu particularmente, acho que o Gabriel está aqui também, teve uma aula aí sobre direito. E ó, o pessoal que não é aluno ainda, que está acompanhando, é esse time que recebe você. Sim, sem dúvida. Venha visitar. É, Tem muito a Verdade. oferecer para vocês em relação a conhecimento. Podem vir que vocês vão gostar. Estrutura, Deixa eu falar. funcionários devidamente habilitados. Felizmente, o nosso curso é um curso já autorizado e reconhecido, reconhecimento nota eu 4.3. ia falar, uma boa nota. Nota de 0 a 5 hoje, nota 4.3. Aqueles cursos que têm esse reconhecimento são cursos considerados de excelência. Você pode ter certeza que vindo para o Centro Universitário Dom Domênico, você vai ter um curso de excelência. Você vai. Perfeito. Maravilha. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado, Lado. Até a próxima. Deixa eu mandar aqui um alô pro Gabriel aí que tá atrás das câmeras, né? Tá aí produzindo, ele ficou com o trabalho. Tchau, gente. Tchau, tchau.